Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso canal de YouTube, Rafael Cabral Rádio, falando para você muita coisa que nós temos aqui para falar, de coisas aqui, de assuntos para a gente falar, inclusive do esporte. Mas, meus amigos e minhas amigas, falando sobre isso, meus amigos, a conta chegou, né? Como diz o ditado, a conta chegou. E que aconteceu aí com de uma maneira protagonizada pelo senhor Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, botando mais uma vez o Flamengo em matéria policial. E nós vamos discutir tudo sobre isso e muito mais nesse assunto. Mas antes, siga a gente, tá bom, pessoal? Se inscreva no YouTube, compartilhe nossos vídeos, também deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais, seguindo o nosso trabalho, né? @Rafa Cabral Rádio, no Facebook e também no Instagram. Estamos juntos, que nós vamos estar comentando aqui, tá bom, pessoal? E vamos falar aqui de tudo aqui, hein? Estamos juntos, tá bom? Obrigado pelo seu carinho e pela sua companhia. Mas vamos falar aqui, meus amigos, sobre dessa ação com truculência. É verdade. A ação com truculência com assinatura de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, protagonizada, né, lá na Barra da Tijuca, de um shopping da Barra da Tijuca, agredindo um torcedor, né, em que estava cobrando do Marcos Braz e que eu não vi de palavras ofensivas, né, contra o Marcos Braz, mas se referindo à renda líquida do Maracanã de 26 milhões, que o torcedor do Flamengo, principalmente no Maracanã, que o torcedor do Flamengo, né, e principalmente sendo tratado dessa maneira, de uma maneira que aconteceu no Maracanã, colocando ingressos ou preços mais altos no Maracanã. Mas não é só nessa aí não, gente. Que não é só de coleção de coisas. Até passou da conta, né? Passou até da conta, né? Da diretoria do Flamengo ter essas situações. Certo? De situações também do senhor Rodolfo Landim, né? Que até também que a gente não pode esquecer. Porque esse momento que está passando em todas as televisões, essas imagens do Braz agredindo o torcedor, enfim, uma coisa terrível, né? Que até parou na delegacia, inclusive, né? Inclusive. Então, certamente, meus amigos, esse detalhe que o torcedor do Flamengo sendo maltratado, assim, tratado, melhor dizendo, e humilhado pela diretoria, de uma maneira dos preços mais altos, elitização, que se chama-se elitização, que se chama-se no ditado, porque coloca ingresso mais alto e que a diretoria afasta o povo que às vezes não tem, assim, grana para conseguir pagar ingressos, para conseguir ingresso mais acessível, de preço acessível, melhor dizendo, para entrar no estádio e assistir o jogo de futebol do seu time. Esse é o problema, né? E ainda vai se espingar lá na Câmara de Vereadores. Exatamente isso, porque o seu Marcos Braz também é vereador da cidade do Rio de Janeiro. Então, certamente vai espingar lá para a Câmara de Vereadores, porque que teve uma votação, que dizem que teve uma votação lá na Câmara de Vereadores, no centro do Rio, que o Marcos Braz colocou a presença dele lá, né? Mas não foi. Sabe por quê? Por conta de comprar coisas, vai fazer compras lá no shopping,
na Barra da Tijuca. Que isso acontecer porque de episódios que aconteceram dentro do clube, de não ter satisfações para o torcedor, esse é o mínimo que poderia falar para o torcedor é dando satisfações. E durante 2 anos, um ano e meio, inclusive, durante 1 ano e meio, né, que isso acabou tendo aí, a contratação de jogador, empurrando com a barriga, não satisfazendo o torcedor, não dando satisfações para o torcedor. Troca de técnicos, né? Agora que eu até visto aí de uma fonte aí, não sei, de uma fonte que ainda não sabemos, que até por um detalhe até acho que foi o Vene Casagrande que colocou isso aí no jornal, né? O Vene Casagrande, jornalista, que colocou em que a multa do senhor Jorge Sampaoli é válido em 13 milhões de reais. 13 milhões de reais. Isso significa o quê? Se ele sair do Flamengo, que a gente pode dizer para vocês, se ele for sair do Flamengo, a conta de demissão de treinador chega aproximadamente de quase 50 milhões de reais. É exatamente isso que a gente tem que falar. Quase 50 milhões de reais em demissões de treinador. Combinando dos 3 milhões de Rogério Ceni, dos 15 milhões do Vitor Pereira, juntando mais do Domenech e do Paulo Souza. E aí? Aí que eu te pergunto, torcedor do Flamengo que está nos acompanhando, o que acontece dentro do Flamengo? Aí, uma bagunça geral, de uma bagunça total. Você vê que as coisas no Flamengo não são nada fáceis. E a conta é a chegar, né? É uma coisa que tendo aí de uma situação, né? E hoje a demissão do Jorge Sampaoli é certa. É certa. Mas o importante é, meus amigos, e que o torcedor do Flamengo vem sendo tratado assim, vem do tratamento, ver desse tratamento da diretoria com a torcida de uma maneira que, olha, não tô nem aí, pô, virando as costas pro torcedor. É essa a realidade. Então, essa certa maneira para os nossos amigos entenderem e que eu sou contra totalmente desse termo violência, né? Que a violência gera violência. A violência gera violência, mas com essa truculência do seu Marcos Braz em cima do torcedor, aí pegou mal. Pegou muito mal. Porque isso mancha mais uma vez o Flamengo. Dessa vez, mais uma vez, em matéria policial. Então, meus amigos, o que pode se esperar daquilo que pode acontecer no jogo? E tem decisão da Copa do Brasil, inclusive, né? Para a gente ver que, então, é muita coisa que tem que ser discutida. Será que o Landim agora vai entender o que está acontecendo? Ou essa situação vai continuar? Esse é o detalhe que eu posso dizer. Mas esse é a imagem estampada do seu Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo e vereador da cidade de Janeiro. Ô, Benzendo, dublê de vice-presidente, até porque de uma situação que até se mostra, olha, e sentando dos títulos passados. Estamos em 2023.
certo? E ele sendo vereador da cidade de Janeiro, que tem essa situação que a população paga os impostos, né, para pagar, para ir trabalhar, né? Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Mas vamos esperar nos próximos capítulos para ver o que acontece no cenário do Flamengo. Eu digo para vocês, violência já é violência. Eu sou contra a violência completamente. Isso é uma coisa que tem que dizer. Mas que nós vamos esperar o que vai acontecer por isso. Então, esse é o detalhe do Flamengo que nós vamos estar vendo. Então, eu vou falar para vocês, a conta chegou. A conta chegou. E que nós vamos ver o que vai acontecer nesse jogo contra o Goiás hoje à noite e para o jogo de domingo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, que nós vamos estar acompanhando, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia de sempre em mais um vídeo do canal do YouTube, Rafael Cabral Rádio, né, no nosso canal do YouTube, se inscrevendo, compartilhando os nossos vídeos e deixando seu like, se inscrevendo, compartilhando os nossos vídeos, também deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais, no Facebook, também no Instagram, @Rafael Cabral Rádio, com você, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Aquele abraço, tchau, tchau, galera!